E aí, pessoal, estamos de volta com mais uma live astrológica. Hoje, quarta-feira, 6 de março, e por aqui o assunto hoje são os aspectos planetários, a relação entre os planetas dentro de um mapa astrológico, como os planetas se relacionam, se enxergam e o que essa relação revela aí na interpretação de um mapa astrológico. Um salve aí pro Danilo Pedro, que acabou de chegar. Max Gascon, olá Max Gascon, direto de Chile, salve. Boa noite Bruno, Lu Antiguidades. E como eu falei, essa live hoje é sobre os aspectos planetários, a relação dos aspectos dentro de um mapa astrológico. Deixa eu já puxar o nosso convidado de hoje, que é o astrólogo Bruno Bernardes, do @brunobernardes.astrologia. Boa noite Sônia, Lica Tito. Grande Lica aí, minha amiga também, rapper, astróloga. Fizemos a segunda live aí da série de lives, essa é a 26ª. Deixa eu puxar aqui o Bruno. Já mandei o convite para o Bruno Bernardes. Salve, Bruno! Salve, Paulo. Tudo bem? Tá me vendo? Tudo legal, te vejo. Satisfação enorme estar contigo aqui. Boa noite, Geo, Juliane, Jamile Cabuz, Alcione Paula. Brunão, primeiramente, obrigado aí por aceitar esse convite. É uma satisfação enorme estar contigo aí. Obrigado por conseguir essa janela aí para a gente falar um pouquinho aí sobre astrologia. Eu que agradeço, Paulo, pelo convite. E, bom, eu já avisei para a rapaziada aí o que a gente vai falar, né? E para quem não conhece ainda o trabalho do Bruno, deixa eu falar um pouquinho, né? Como já de costume, deixa eu dar as credenciais aí do Bruno Bernardes, nosso convidado de hoje, aí, astrólogo tradicional de primeira. Tem um trabalho muito legal nas redes sociais aí, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. O Bruno, para quem não sabe, ele estuda astrologia de uma forma séria aí desde 2014, mas desde 2001 ele já vinha absorvendo aí o conhecimento astrológico. Daí em 2016 ele começou a estudar astrologia tradicional e se aprofundou aí na obra de vários autores clássicos da astrologia. Em 2024 ele completou 7 anos de consultoria e também é poeta e escritor. Antes de tudo isso, ele trabalhou aí como segurança noturno e se aventurava nas áreas de saúde, análises clínicas e farmácia. Hoje ele trabalha e vive só de astrologia e também, que para ele também além de uma arte, é uma vocação para toda a vida. Então, se você ainda não conhece o trabalho do Bruno Bernardes, confere aqui no Instagram e também no YouTube e no Facebook. Certo, Brunão? É isso aí mesmo? Sim, Paulo, obrigado. Pô, eu que agradeço mais uma vez e vou dando boa noite também aí, Thay Mansur, Harim Bezerra. Bom, Brunão, antes da gente entrar no assunto, né, como já é de costume, eu costumo falar aí com os convidados, como que você se conectou com a astrologia? Bom, primeiramente, meu contato com a astrologia foi em 2001, lendo revistinha de almanaque. Bem coisa bem moderna, sem um compromisso sequer. E hoje eu brinco, hoje que eu entendo bem mais de astrologia, né, vamos dizer assim, naquela época era só uma brincadeira mesmo. Eu tinha 13 anos, 12 para 13 anos, e eu lembro que as pessoas falavam, não, você não é o signo solar e tudo mais. E quando eu lia sobre aquelas descrições genéricas, né, do meu signo, né, batia comigo, né? Depois, mais tarde, lá em 2008, que eu fui estudar mais afinco mesmo, né, ainda assim era muito bem raso ainda, perto do que eu conheço hoje, eu descobri que tanto meu signo solar também é meu signo ascendente. Por isso que às vezes a descrição genérica batia comigo. E foi essas descrições genéricas que me fez, ironicamente, levar para uma astrologia mais séria, entendeu? Maravilha. E o que te atrai na astrologia, assim? O que te motiva a estudar, a atender e a continuar estudando e atendendo? Bom, é o resultado, né? Principalmente o resultado e os testemunhos. Mas tem, como eu falei para vocês, é a pergunta mais difícil. Essa questão
que me atrai na astrologia, na verdade, é como é que pode uma coisa tão grandiosa, né, se conectar, né, a cada indivíduo, mesmo que aparentemente seja algo sutil, às vezes a gente acha uma pequenez, né, mas mesmo assim, cada destino é extremamente importante de acordo com esses movimentos celestes, né, que a gente pode analisar completamente tudo, desde um animal, desde até uma unha encravada de pé, qualquer coisa a gente consegue colocar dentro de uma leitura de mapa, né? Como, por exemplo, né, procurar um documento perdido pela uma questão horária, né? A gente às vezes vê 7 planetas ali estudando, trabalhando com você para encontrar algo. Então é uma forma assim de algo, vamos dizer assim, algo aparentemente superior, mas que tão simples, com singularidades bastante específicas que conecta, né, vamos dizer assim, as nossas vidas, né, o reflexo, né, entre a vida e a Terra, né, a Terra e o céu, perdão, né, e assim a gente consegue, né, colher testemunhos celestes, né, de acordo com a nossa vida, e ali a gente consegue ter um planejamento melhor, o nosso passo a passo, entre outras coisas, né. Então uma resposta assim que vai muito mais além, né, que não tem uma resposta certa específica, mas basicamente é isso. Legal. Bruno, eu ia te pedir se você conseguir afastar um tiquinho só para trás, está cortando um pouco a tua cabeça. Aí, maravilha. E a hora que você fala, estava cortando, estava por aqui mais ou menos. Tá ótimo. Bom, eu não tô te vendo, tá, Paulo? Mas acho que dá para ver. Não tô te Maravilha. vendo, mas não tem problema, não. Eu tô vendo você aqui no meu Ah, então computador. perfeito. Maravilha. E já entrando um pouquinho aqui no nosso assunto de hoje, Bruno, como que a gente pode definir, assim, para quem nunca escutou, nunca ouviu falar, ou de repente está começando os estudos astrológicos, né? O que que seriam os aspectos planetários aí que a gente escolheu para falar hoje? Ah, bom, os aspectos, eu sempre gosto de falar, né, nas minhas leituras e também nos meus textos que eu coloco no Instagram, no meu site e tudo mais, que tudo vai depender de uma união de pontos. Então, o aspecto é um dos princípios mais básicos, apesar de não ser tão básico assim, que a gente vai, assim, né, transferir um assunto para o outro, né, conexão. Né? Aspecto vem de enxergar, né? Quando um planeta olha para um outro planeta de acordo, né, com a angularidade de aspecto, né? Então, cada aspecto vai representar ali uma tensão, uma facilidade, uma dificuldade, entre outras coisas. Então, o aspecto nada mais é quando um planeta ou um outro ponto específico se olham entre si e cria ali, os assuntos se conectam, né? Assim, criando, né, a leitura de uma carta, né, mais assertiva, né? E pensando assim no começo dos aspectos, o que que a gente pode situar? A gente pode, de repente, os aspectos ptolomaicos a gente pode considerar como os Sim, primeiros, de repente? sim. Existe 5 aspectos, né? 4 sendo aspectos ptolomaicos ou pitagóricos, né? Que é o aspecto de são os 4 principais: oposição, quadratura, trígono, sextil e a conjunção, que não é necessariamente um aspecto, né? Eu vejo mais como um encontro de planetas, né? Que é ali como se fosse uma comunidade, vamos dizer assim, né? E desses aspectos, cada aspecto vai ter uma natureza específica, né, que pode facilitar um assunto ou dificultar. E as recepções, né, que os aspectos vão criar entre si, de acordo com aquele assunto. E uma outra coisa interessante também, que os aspectos também não vão falar somente sobre nós. Tem aspectos que vão refletir mais sobre uma outra pessoa, um outro assunto do nosso mapa, né? Então, nem todo aspecto será revelante para nós como pessoas. Vai ser, por exemplo, vamos supor que o regente da casa 7, que é o do cônjuge, está em aspecto de oposição com o regente do pai. Tá? Então, e o regente do nativo está em trígono com o regente da casa 7 e o regente do pai. Um exemplo assim, bem a grosso modo. Então, essa oposição vai trazer conflitos entre o cônjuge e o pai da pessoa, não necessariamente para a pessoa em si, entendeu? Então, os aspectos vão ligar assuntos, às vezes, que não tem muito a ver com a gente, mas também assuntos que estão externos a gente, que de alguma forma conecta, né, nós, de alguma forma, naquela situação. Certo? Quer dizer, às vezes o aspecto não pega no indivíduo, mas pega no sogro, na sogra também, nesse exemplo que você trouxe aí. Exatamente, exatamente. Legal.
E dentro da astrologia tradicional, Bruno, quais são assim os aspectos que a gente pode destacar assim, né, que são os aspectos principais assim, né? Porque dentro da astrologia a gente tem aspectos menores, né? A gente até depois vai falar um pouco disso também, mas a gente tem os aspectos que são mais, como que eu vou dizer, fundamentais assim para a interpretação de uma carta, né? Você Bom, pode falar um pouquinho deles, da natureza sim, dele? sim, a oposição, né, que é um aspecto de... A gente pegar o zodíaco, que é 360 graus, né, e dividir por 2, vai dar 180 graus, né, 190. Agora me perdi aqui. Não, mas a oposição é a natureza de Saturno, então ela é dificultadora, ela é ruim, ela pode trazer malefícios e bloquear situações ou atrasar o assunto, né, daqueles planetas que estão envolvidos naquela oposição ou pontos, tá? Temos aí a quadratura, que também tem a natureza de Marte, né? A natureza de Marte também causa bloqueios, brigas, conflitos, né, atrasos, né? A natureza ah, Aí temos o trígono, que é um aspecto benevolente, que é a natureza de Júpiter, né? Essa natureza é muito benevolente, benéfica, facilita ali aquele assunto, mesmo assim vai depender da recepção, né? Se houver uma recepção negativa, por exemplo, a Lua em Câncer com Marte em Escorpião, são dois planetas fortes, Uhum. só que estão em trígono, né? E só com uma recepção. Pode ser um trígono facilitador para conflitos, dependendo do assunto do mapa. E temos o sextil, né, que é a natureza de Vênus, que também é um aspecto de menos eficácia, mas não deixa de ser positivo. Tá? Sextil não vale nada. Não, é um aspecto fraco, mas ele é um aspecto que pode sim suavizar e mitigar situações negativas, natureza de Vênus. Né? E temos então a conjunção. A conjunção, né, apesar de não ser um aspecto assim, vamos dizer assim, né? A conjunção tem a natureza de Mercúrio, então ela nem é benéfica e nem maléfica, então vai depender dos astros ali envolvidos, né? Que pode ser, por exemplo, uma Lua se aplicando a Saturno, pode ser maléfica, né? Uma conjunção maléfica, ou principalmente um Sol muito próximo a um planeta que representa o nativo, vai querer uma combustão, pode ser uma conjunção maléfica, ou pode ser um planeta benéfico com outro planeta benéfico que vai trazer situações benéficas. Então, a conjunção tem a natureza de Mercúrio, né, que é um planeta que se adapta de acordo com a sua natureza, de onde ele se encontra. Né? Então, a conjunção é neutra, depende dos astros que estão envolvidos ali conjuntos. Certo. E, ó, já tem uma mensagem aqui do Vitor Marquezine. Sim, Gosto muito do conteúdo do Bruno e aprendi muito para atender melhor. Bacana a live, parabéns. obrigado, que bom. É isso aí, pô, o Brunão tem um trabalho incrível. Eu mesmo conheci há relativamente pouco tempo, conheço desde o ano passado e, de fato, assim, é um grande astrólogo, é por isso que eu chamei ele aqui, né, para a gente trocar essa ideia sobre fundamentos da astrologia. E andando um pouquinho mais para frente aqui, Bruno, dentro de uma delineação, em que momento da delineação que você vai olhar para um aspecto, né? Eu estou te fazendo essa pergunta porque quando a gente tem, dependendo do software que a gente usa para gerar, né, o mapa astrológico, algumas pessoas usam as linhas para marcar os aspectos, né? E isso acaba às vezes saltando aos olhos. E tem É, muito astrólogo que já vai direto ao aspecto sem olhar outras coisas. Como que você olha assim inicialmente o mapa astrológico em que hierarquia que entra o aspecto na tua delineação? olha, isso é muito particular de cada metodologia, de cada astrólogo, mas eu recomendo fortemente que aspectos sejam um pouco mais adiante. Eu sempre começo pelo ascendente. E como é que está o regente do ascendente na carta natal? Como é que está o regente na carta natal? Só um minutinho. Ou seja, começa sempre pelo ascendente e o regente do ascendente. Né? Depois tem um cálculo de temperamento, a gente vai ver tudo como o regente do ascendente está. Depois disso, a gente vai ver quais aspectos esse regente recebe, se é bom, se é ruim, se tem recepção ou não tem. Aí começa a hierarquia, entendeu? Além de analisar outros pontos do mapa, como estrelas fixas, nodos, parte área, lotes herméticos, né, ou partes árabes, tá? Mas eu sempre recomendo a hierarquia sempre pelo ascendente,
né, fazendo uma introdução até mesmo de destino versus livre-arbítrio, sobre contextos e tudo mais. Mais adiante, a gente vai ver a condição do regente, do ascendente, ver como ele está na carta, aí sim a gente vai ver quais aspectos ele está recebendo, tanto de maléfico ou de benéfico. Legal, isso é... Aí sim a gente unir os pontos da carta, unir assuntos, né, através da simbologia do planeta e do signo também, tá? E assim a gente consegue ir criando testemunhos, né, criando ali as previsões, ou os testemunhos, né, entre a questão dos aforismos, né, um planeta aspecto com o planeta B, X vai causar uma situação ruim ou muito boa. É por aí que a gente começa, mas o aspecto ele vem um pouquinho depois, tá? Um pouquinho depois. Começar a olhar diretamente os aspectos, ainda mais com aquelas linhas que a gente vê em programas, né, em programas online, pode atrapalhar, né? Às vezes os programas colocam aquela linha azul só como aspecto benéfico e a linha vermelha como aspecto maléfico. E nem sempre é assim, principalmente quando tem um aspecto benéfico, uma recepção, né? Um aspecto maléfico com boa recepção que pode, né, não ser tão ruim assim como a gente pensa, entendeu? Então, né, a hierarquia sempre começa pelo ascendente. Depois a gente do ascendente, ver aonde ele está, qual, né, as dignidades que ele tem no mapa. Depois de analisar isso, rever os aspectos que ele recebe. E depois ver, né, os aspectos de cada regente, de cada casa, e ver como é que se conecta como um todo. Né? E isso é bem trabalhoso. Eu fiz essa pergunta justamente porque, né, é importante a gente saber, antes de mais nada, como está o signo que abre a cúspide da casa. Já vai dar muita informação ali, né, sobre o que a gente está falando, não só sobre o ascendente, mas sobre todas as outras casas, né? E também quem está dentro dessa casa, que eu acho que é uma coisa importante também da gente olhar, né? Se tem um planeta lá dentro, uma parte, qual que é quem que dispõe esse planeta, ou qual que é a natureza desse planeta, né? Para Sim. depois a gente entender, né, como que se dá essa conversa entre esse planeta e o outro corpo, ou um outro ponto, né? Tem uma pergunta aqui do Oraculando Pitonisa. Boa noite. Vi alguns astrólogos que vendem o dia da morte de alguém. É possível e legal de saber? O que acham disso? Na verdade, é um tema que sai um pouco do nosso foco hoje aqui, né? Talvez, acho que ela está falando da técnica do Alcocoden, né? Sim. O Heileg ou o Cocodem, o Illig, né? Mas tem outras técnicas de direção primária que a gente vê pela parte da morte, né? Então, antigamente não era tão assim, né, antiético ver a morte, né? Inclusive, né, segundo alguns PDFs que eu li, eu não vou lembrar agora, que a primeira coisa, acho que isso é mais na astrologia védica, tá? Se não me engano, que a primeira coisa que se faz assim que nasce uma criança é ver quanto tempo ela vai viver, para ver se ela vai cumprir o destino dela. Então depende muito também do contexto. Aqui no Ocidente, a morte é um tabu muito grande ainda, né? E prever a morte de uma criança assim que ela nasce pode ser antiético devido à situação, sim. Então depende muito, né, da pessoa em questão que está querendo descobrir aquilo ali. Então não tem uma resposta, sim, pode ver a morte, e não, não pode ver. Depende muito do contexto da situação, se a pessoa está abalada ou não está, se ela está preparada para saber, e também fazer ali uma introdução, né? Que a morte, assim, pode ser que é aproximada, né? Que o Heileg ou o Cocodem, né, é um cálculo, mas está aparecendo na minha cabeça agora, Agora tá? É porque a câmera do smartphone, então tá bem. Deixa eu ver se não, eu... tá suave, tá rolando, agora tá. E agora? Opa, melhorou. Bom, aí não existe uma questão se é certo ou errado, vai depender da forma como o astrólogo vai ver essa situação de acordo com aquele consulente específico. Eu sempre recomendo não ver. Eu sempre recomendo não ver, não calcular. Tá? Mas tem exceções que pode sim fazer sem nenhum problema, mas isso depende muito da pessoa qual está te procurando. Chega uma pessoa já abalada, ruim, ela já está nervosa, eu recomendo que não faça. É interessante esse tema. Inclusive, eu já fiz uma live com o astrólogo Antônio Brito no ano passado sobre a vida e a morte na astrologia, em que ele traz aí um pouco mais dessa técnica e também do Ileg, né, que são os pontos de vitalidade aí os pontos ilégicos ou ilegíacos, né, que são os pontos de vitalidade aí
de uma carta, né? E se eu não me engano, acho que até o Fernando Pessoa chegou a calcular algumas datas da uma possível morte dele e tal, mas enfim, é um assunto que já sai um pouco do nosso foco hoje aqui, que são os aspectos, né? Tem mais uma pergunta aqui do o Céu Nosso. Por que o grau 29 é considerado crítico? Tenho ele na casa 4, conjunto ao nó do sul. Bom, nem sempre será crítico. Por exemplo, depende dos termos qual você está usando. Tem termos egípcios, tem os termos tradicionais, caldeus, né? Então vai depender muito. Mas normalmente, porque os graus finais, por exemplo, o signo de Libra, os termos finais são regidos por Vênus, tá? Então não é tão ruim assim os termos, pelos termos egípcios, né? Vai de autor para autor, né? Tem os termos ptolomáicos. Então nem sempre será ruim os graus finais, tá? Mas normalmente porque sempre os graus finais fecham com Marte ou Saturno, Exato. né? Devido aos termos, tá? Mas mesmo assim, né? Tem que ver. Isso quer dizer que os termos ali, o Saturno, o grau final, né? De um ponto ou um planeta visível, ele vai oferecer força para aquele planeta, né? Por exemplo, uma lua em Capricórnio agora, a lua está em Capricórnio a 29 graus agora que eu estou vendo aqui, está nos termos de Marte. Então, ela está fortalecendo Marte por termo e está na exaltação de Marte. Então, essa é uma questão de ver, né, a força do planeta, entendeu? Os termos, ele é benéfico, é uma dignidade, né? Pode tanto fortalecer, por exemplo, um Saturno a 29 de Áries, mesmo sendo seu signo de queda, né? Ele fica pelo menos dignificado por termos, entendeu? E a, O Marte, por exemplo, essa em tua Áries informação ali. ela já responde, acho que uma pergunta que tem aqui, Bruno, perdão só te interromper, é que a gente já mata dois coelhos. O Vitor Marquezine perguntou aqui, né? Existe recepção mútua dos planetas nos termos, por exemplo, um planeta no termo do outro, não só na casa? Sim, termo, face, tá? Não é somente domicílio e exaltação. A gente vê também recepções, por exemplo, vamos colocar um Mercúrio em Peixes aí, por exemplo, está no signo de Júpiter. Aí a gente vê o grau de Júpiter. Vamos ver se Júpiter está a 4 graus de Touro, que vai estar bem na face de Mercúrio. Aí tem uma pequena recepção, uma recepção não tão forte, mas é melhor do que nada, né? Show de bola, Brunão. E agora falando um pouquinho da detecção dos aspectos, né? Como que a gente vê os aspectos, né? E aí é curioso, né? Porque assim, a astrologia moderna, ela dá orbes para o aspecto em si. E aí na tradição a gente também tem duas formas de olhar, né? Por signo inteiro ou por quadrante, né? Como que você trabalha, Bruno? Olha, eu sou completamente trabalho com signos inteiros pela escola de astrologia helenística, tá? Inclusive, até deixei aqui aberto. Eu vou pegar uma coisinha bem simples para a gente acompanhar aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. A gente pega os luminares. Uhum. Não, eu vou fazer outra forma. Bom, signos da mesma modalidade, né? Então, sabemos que temos 3 modalidades: fixo, cardinal e mutável. Todos esses signos irão fazer quadratura entre si. Por exemplo, os signos cardinais irão fazer quadratura entre si, né? Signos mutáveis irão fazer quadratura entre si, independente da órbita. Por exemplo, a Lua a 29 graus de Áries e o Mercúrio a 2 graus de Câncer, tá? Pela distância, vai formar ali uns 62 graus de distância. Seria um sextil. Mas Áries, por ser um signo cardinal, e Câncer ser um signo cardinal, né, ele forma uma quadratura e não sextil. Então, essa questão de orbe, distância, etc., é uma discussão entre autores helenísticos e até autores medievais, né? Então, depende muito da técnica. Eu uso signos inteiros. Então, qualquer planeta que tiver, né, um signo A e B, que tem ali aquele simbolismo que forma assim, uma quadratura, uma oposição, um sextil, um trígono, estará em trígono. Mesmo um planeta estiver a 0 graus e o outro a 16, estarão pelo menos copresentes. Não vai ser uma conjunção, mas vai ser uma copresença. Eles vão dividir o mesmo assunto, a mesma casa,
e a mesma regência. Então, além disso, temos, né, os planetas do mesmo elemento, né? Temos aí o elemento ar, fogo, terra e água. Então, todos os signos de fogo formam trígono entre si. Todos os signos de água formam trígono entre si. Todos os signos de terra vão formar trígono entre si, né? E todos os signos de ar vão formar trígono entre si. E temos, né, o sextil, que é formado, né, por planetas que estão, né, em signo da mesma polaridade, né, negativo ou positivo, ou feminino ou masculino, dependendo de como a pessoa gosta de usar a nomenclatura, tá? Então, os signos da mesma polaridade, né, os signos positivos, né, são os signos Áries, Gêmeos, Leão, Libra, Sagitário e Aquário. Então, todos eles vão formar sextil entre si. A mesma coisa com signos negativos, polaridade negativa, que são signos femininos, tá? Touro, Câncer, Touro, depois de Câncer, Virgem, depois Escorpião, né? Escorpião, depois é Capricórnio, Capricórnio, Peixes. Então, eles formam sextil entre si, natureza de Vênus. E a oposição ocorre em signo da mesma polaridade e da mesma modalidade, né? Então, signos cardinais e signos da mesma polaridade, masculino ou feminino, vão fazer oposição. Áries e Libra são signos cardinais e da mesma polaridade, e assim então formam um ângulo de 180 graus, que é a oposição. Entre outras coisas que a gente poderia, né, colocar mais, de uma maneira mais processado, vamos dizer assim, mais passo a passo, mas basicamente é isso aí, tá? E Como eu trabalho. Bruno, dentro desse olhar ainda, né, a gente tem uma condição aí que acontece muito frequentemente, que são os aspectos dissociados, né? Principalmente quem trabalha com quadrante. Às vezes você tem um planeta que está ali numa orbe muito próxima de 90 graus, mas de repente ele já está num outro signo. Você considera isso? Como que você vê esses aspectos dissociados? Olha, depende muito da situação e daquilo que está sendo analisado. Vamos colocar um exemplo aqui. Virgem e Libra não se aspecta, tá? Virgem e Libra não se aspecta, por exemplo. Mas vamos supor que é uma questão horária, tá? E o significador do nativo está em Libra, tá ali como Saturno em Libra, por exemplo. E ele está procurando um objeto perdido. Esse objeto perdido é representado por Mercúrio, por exemplo. E Mercúrio está ali a 28 graus de Virgem. Então, não deixa de ser uma conjunção próxima, bem próxima, né? Um aspecto desassociado, né? Só que, né, por direção, por ser um planeta mais rápido, Mercúrio, e Saturno ser mais lento, vai ter um encontro. Então, dependendo da órbita e tudo mais, e pode ser que leve em consideração dependendo do contexto, né? Mas eu recomendo sempre levar em consideração somente a simbologia mesmo, a modalidade, o elemento, a polaridade, que vai, independente da orbe, formar aspecto. E, como o mapa ele não é fixo, ele vai, né, tendo as suas direções primárias, suas revoluções solares, né, as suas profecções, e cada aspecto vai ativando com o tempo, né? Pode ser que um planeta A está no mesmo signo, né, muito longe de uma órbita de outro, né? Só que esse planeta A é mais rápido, por exemplo. Então, pode ser que em algum momento da vida daquela pessoa, aquele aspecto alcança um outro planeta mais lento e aquele aspecto seja ativado e, dependendo do aspecto em si, aquele aspecto vai refletir seus assuntos na vida daquela pessoa naquele momento. Por exemplo, vamos colocar aqui uma técnica firdária, tá? Só falar grosso modo. Vamos supor que o nativo tem a Lua a 0 graus de Escorpião e Saturno a 29 de Escorpião, né? Aí o nativo entra na ferdária maior da Lua e na ferdária menor de Saturno. Então essa copresença vai ficar ativa de alguma forma, mesmo que, né, esteja bem distante essa orbe. Mas, de acordo, toda vez
que a Lua passar em Escorpião, vai fortalecer, né, essa conjunção, essa copresença. Então, quanto mais próximo, maior a intensidade do aspecto. Quanto mais distante, menor. De qualquer forma, vai refletir os seus reflexos e efeitos, tanto de forma sutil ou direta. Depende muito da densidade, de velocidade também dos planetas também ali envolvidos, né? Bacana, Bruno. E você mencionou, né, a questão da velocidade, isso já me lembra uma outra coisa, né? A questão dos aspectos aplicativos e separativos, né? E ainda tem a questão da exatidão do aspecto. Você pode comentar um pouquinho o que são esses aspectos, os que se aplicam e os que se separam? Porque isso conta um pouco também dessa relação dos planetas dentro do mapa astrológico, né? Bom, primeiramente a gente tem que, para entender essa aplicação e separação, a gente tem que saber, né, a velocidade dos planetas, como você mencionou. Então, onde tem Saturno, vamos falar do mais lento ao mais rápido. Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. Então, Saturno nunca lança aspecto, e só recebe. Assim como a Lua sempre está lançando aspecto todo instante. Então, o aspecto aplicativo é quando um planeta mais rápido, né, está se aplicando a um planeta mais lento. Tá? Então, esses assuntos são mais intensos, são assuntos que estão para acontecer, então vai acontecendo, vai ficando cada vez mais forte aquele aspecto. Então, a aplicação do planeta mais rápido ao mais lento. Tá? Quando o planeta mais rápido alcança o grau por órbita, latitude e longitude do planeta mais lento, tá? Acontece o que nós chamamos de aspecto pártico, né? Que é quando acontece a conjunção exata, né? Uma conjunção exata ou um trígono exato, uma oposição exata, tá? E o separativo é quando o planeta mais rápido se separa do mais lento, né? E aqueles assuntos vão perdendo seus efeitos, vão ficando no passado, meio que já não tem mais o que fazer a depender da questão, entendeu? Então, o aplicativo seria uma situação que vai se desenhando, uma tensão que vai crescendo, ou uma situação que vai crescendo. O aspecto partiu, ele é aquela situação de fato, exatamente, e o separativo seria a consequência desse encontro, correto? Eu vejo essa metáfora, sim, é uma metáfora muito boa para isso. Legal. E perguntaram aqui agora há pouco qual que é o pior aspecto da astrologia. Qual que seria a resposta aí para você, Bruno? A oposição. A oposição. A oposição ela é pior porque ela são planetas que se enxergam, mas não se gostam, porque estão opostos. Mas é aquela coisa que eu falei no começo da live, vai depender também da recepção. Vamos colocar um exemplo aí de Saturno em Áries e Marte em Libra. Né? Marte vai estar na exaltação de Saturno, né? E Saturno vai estar no domicílio de Marte. É uma oposição, são planetas que não vão se dar bem. Tá? Inclusive Marte e Saturno são inimigos, apesar de serem maléficos. Mas essa oposição pode ser muito bem uma metáfora assim. São pessoas assim que não se gostam, que são opostos, né, em tudo, né, são inimigos até, adversários, mas ele tem uma coisa para dar para outra pessoa. Olha, a gente não se dá bem, mas eu recepciono esse assunto para você e você me dá. É uma relação de interesse, vamos dizer assim. É uma relação de interesse, mesmo, né, por um bem maior, vamos dizer assim. Entendeu? Mas a oposição ela é mais tensa, segundo Bonatti, segundo todos os autores. Albiruni, Ptolomeu, a oposição ela é mais complicada porque são graus muito distantes entre si e o assunto fica muito mais complicado, mais embaçado, mais nebuloso, mais conflituoso. Então, é uma coisa frontal, né? Uma coisa que está batendo de frente, literalmente, né? Frente. Mas ainda eu acho que tem tem um aspecto que é ainda pior, tá? Que é a oposição oculta, né? Que já é um pouco um teminha mais avançado, que é a antícia por imposição. Aí é um assunto que já vai sair do básico, né? Uhum. Mas eu acho que é um pouquinho pior que a oposição, porque é oculta, a gente não vê e vem pelas nossas costas. Pelo menos a oposição vai de frente. Você sabe que aquela pessoa não gosta de você, que aquela situação não está favorável para você.
Quando é uma posição oculta, é complicado. Quando já vê, já aconteceu já. Você poderia falar um tiquinho das antícias e contra-antícias, né? Que são pontos reflexos aí, né? Quando dois pontos estão aí que distantes aí do equador celeste, né? Tecnicamente seria alguma coisa assim, né? Sim, sim, né? E pode formar até conjunções com signos que não são, né, tradicionalmente formam, como por exemplo, peixes e ares formam contra-antícia, né? Um aspecto de posição oculta. Uhum. Tá? Então, a, a contra-antícia ou posição oculta sempre é maléfica, independente dos astros ali juntos. Tá? E a antícia pode ser tanto benéfica quanto maléfica, dependendo dos astros conjuntos. Tá? Então, baseado nesse aí, depende, né, para não ficar. Agora eu vou acabar me perdendo aqui falando assim, é um reflexo, né? Como se fosse um reflexo que acontece ali, né? Que aquele grau exato, né? Tem aquele ponto de conjunção ou oposição, né? Só que oculto no mapa e vai acontecendo, não pelas nossas costas, mas é mais difícil de a gente perceber, de a gente notar. Por isso que é sempre interessante questões horárias, às vezes, pô, respondi tudo, mas deixou de olhar as antícias, entre outros aspectos. Bacana, Brunão. Ó, tem uma pergunta aqui da Melissa Sigolo. Você considera aplicação e separação em antícias e contra-antícias? Não, nunca vi, não. Sinceramente, não. Mas é interessante, né? Você falou da oposição oculta, eu nunca tinha escutado essa expressão, mas eu acho que é muito interessante mesmo, porque é o que você falou. Quando a gente tem uma oposição no mapa, a gente está vendo literalmente dois pontos opostos e a coisa está muito explícita, né? Isso. Agora, na antícia, ela não está declarada, não é uma coisa que você bate o olho logo de cara e você vê, né? E eu imagino que na vida do nativo isso também seja um incômodo que não fica tão evidente Vamos colocar um exemplo bem simples. Vamos colocar aqui que o significador da casa 2, que fala de alimentação, a Lua. Vamos colocar a Lua, o índio da casa 2, está em contra-antícia com oposição oculta com Saturno. Então a pessoa ela pode comer, achando que está fazendo bem para ela, só que no final vai fazer mal. Entendeu? O processo de comer é muito gostoso. Comer coisa gostosa, massa, pizza, chocolate, né? A pessoa não percebe que a alimentação está sendo nociva. E Saturno ali, ocultamente, por conta da Císia, vai mandar algum tipo de doença, algum tipo de debilidade ou comunidade para aquela pessoa com o tempo. E demora. E Saturno, quando entrega o assunto, não tem como voltar. Pelo menos Marte tem como negociar, né? Saturno é muito difícil, mais difícil. Boa, Brunão. E ó, tem mais uma mensagem aqui da Conexão Astrologia. Bruno, seus posts são maravilhosos. Simplesmente apaixonada pelos textos sobre casas astrológicas. Obrigada. Eu que agradeço. Bruno, você considera também na tua prática aspectos a pontos não planetários, aspectos a ascendente, a parte, nodo? Sim, Como que você faz quando não são dois planetas, quando é um só aspectando um ponto? sim, eu considero sim. Tá muito importante. Inclusive, né, um ponto não visível, né? Por exemplo, um lote hermético conjunto a um planeta visível. Então, assim, eu acho interessante os pontos invisíveis, né, tocar um ponto visível, né, que tem visibilidade e luz. Agora, dois pontos invisíveis já é um pouco mais, eu não consigo ter, assim, não tenho experiências assim tão concretas. Por exemplo, um lote da morte conjunto lote de Eros, por exemplo, e pegar ali, não vejo sentido. São dois pontos invisíveis calculados, né? Mas se tem um planeta visível no meio desses lotes, toda vez que esse planeta ficar ativo, vai ativar os dois lotes e o aspecto será, sim, favorável, não, vai ser, fugiu a palavra da cabeça agora, vai ser relevante, dependendo ali do planeta na vida da pessoa. Ó, tem mais uma pergunta aqui, Bruno, do O Céu Nosso. Análise por signos inteiros nunca mostra os interceptados? Não mostra e eu não trabalho com casa interceptada e nem sigo interceptado e eu acho isso uma perda de tempo
pra falar a verdade. É porque tá mais associado ao sistema de quadrantes, né? Na divisão do céu na Terra por sistema de quadrantes, né? Que eu acho que aí eu acho que é onde aparece de fato, né? O signo interceptado, Não né? tem como ser não tem como interceptar um signo, porque vai ter um regente. Aquele regente, os seus assuntos vão ficar negativos. Já tem tanta coisa difícil no mapa, já tem Marte, Saturno, Norte ruim, estrela ruim. Deixar o mapa mais difícil ainda de ler. Entendeu? Por isso que eu me interesso por astrologia helenística, porque apesar da complexidade astrológica, ela facilita melhor a visualização ah, das casas, planetas e tudo mais, né? A gente consegue ter testemunhos mais concretos, mais assertivos. Não que casas interceptadas, ou planetas interceptados, signos interceptados, não possam ser interpretados de uma forma ali, de acordo com aquela escola de astrologia. Mas, na minha prática, nunca teve um bom resultado, nunca encontrei nenhum sentido, para falar a verdade. Na minha prática, assim, na linha que eu sigo, eu trabalho com quadrantes, né? O interceptado, a gente vai considerar ali o planeta regente daquele signo um corregente da casa, mas sempre mantendo a hierarquia do que abre a cúspide, né? Sim, Do que abre a casa, né? Tem mais uma pergunta aqui, ó, da Melissa Siglo também. Você usa signos inteiros, inclusive em astrologia horária? sim. Também eu astrologia horária, os signos inteiros também. Não uso quadrantes em quase nada, para falar a verdade. Somente quando eu vou fazer cálculo de temperamento não, cálculo de tempo estimado de vida, por exemplo, o high leg ou o cocó, eu acabo usando quadrantes para definir ali a casa que tem mais força e tudo mais dentro daquele planeta elegido, né? E ainda a Melissa ela citou aqui a questão do horário, né? Você pode falar um pouquinho das questões da transmissão de luz, translação de luz, porque tem umas questões que envolvem a luz, né? E os aspectos, como a gente falou no começo, eles estão associados ao enxergar, né? E na horária tem muito isso, né? De como a luz é transportada, é transferida de um ponto para outro no mapa, às vezes ela é bloqueada, né? Você pode comentar só um pouquinho, se puder, Bruno? Bom, a transferência de luz, né, a transluz que acontece quando um planeta leva um assunto para um outro planeta que não está aspectando o outro, entendeu? Então vamos supor que Júpiter e Marte não se aspectam, e a Lua aspecta Júpiter e leva o assunto para Marte e conecta os dois planetas em si. Então a transferência é basicamente isso, é levar um assunto para um outro planeta que não está tendo aquele assunto em si gerado, entendeu? Tem uma outra configuração também que é interessante. Ela não é, ela fala sobre aspectos, mas não é diretamente como a gente estava falando, né? O aspecto em si, assim, que são a questão do sítio e do auxílio, né? Ou do cerco, né? Quando você tem ali um planeta se separando de um maléfico e aplicando para outro, ou se separando de um benéfico e se aplicando a outro. Eu não entendi, Paulo. Quando a gente tem numa carta um planeta que está, por exemplo, o último aspecto que ele fez, ele está se separando de um maléfico. E aí o próximo Hum, aspecto que ele faz, ele está se aplicando a outro maléfico, né? Que é aquela condição é o de... sitiamento, né? O sitiamento que acontece, né? É o sitiamento que a gente fala, que o planeta está sitiado entre os maléficos, e aquele planeta fica bastante debilitado por causa do sitiamento. E tem a situação também oposta, que é ele pode às vezes estar se, sei lá, se separando de uma Vênus e aplicando com Júpiter ou vice-versa também, que E o torna a sitiamento condição de... benéfico também existe também. Ou pode ter se separando de um maléfico e se aplicando a um benéfico bem colocado na carta. O assunto, aquele assunto transferido, se torna uma solução, né? Ou pode ter o oposto também, né? Indo Pode ter do... o pior. Sim, pode ter aquela coisa oposta. Né? A Lua passa por Júpiter, coleta a luz de Júpiter, que são assuntos benéficos, mas depois aspecta Saturno. Saturno destrói aquele assunto, entendeu? Ou vice-versa. Ó, tem mais uma pergunta aqui do O Céu Nosso. Tanto avião caindo, você associa a Plutão em Aquário ou não? Não. Avião eu vejo mais Júpiter, Vênus, né? Não.
Boa. A gente, na tradição, né, a maioria não usa, inclusive, Não, esses não, planetas, né, essas não, simbologias. Plutão é interessante usar em questões bem específicas na astrologia tradicional, quando ele tiver, como um Plutão está muito distante, né, ah, ele é um ponto invisível, ele não tem luz. Então, quando um ponto visível toca ele por latitude, longitude, por órbita, tudo no mesmo grau, tá? Aí aquele Plutão pode ser relevante de acordo com o contexto da carta, se é uma carta mundana, se é uma carta eletiva, se é uma carta horária, e mesmo assim vai ser bem diferente de qual estamos acostumados a ler na astrologia moderna. Vai ser uma coisa diferente. Eu sei que Plutão ele é maléfico, né? Plutão, Netuno e Urano, na sua tradicional, são três maléficos na tradição. Então, eu quero nem colocar mais três planetas maléficos dentro da carta natal. Né? É como se fosse algo meio que masoquista até certo ponto, porque já tem dois planetas maléficos ali meio que atrapalhando a nossa vida, né? Então, Plutão, Urano e Netuno eu considero assim mais como estrela fixa, tá? Então, a ativação daquele planeta vai ser apenas é, relevante se um ponto de luz, um ponto visível, um planeta visível, olho nu, toca aquele planeta e mesmo assim tem que ver se aquele assunto realmente vai ser relevante para a vida daquela pessoa. Às vezes não acontece nada, ou acontece do outro lado do mundo e não prejudica a pessoa em si. E, Bruno, a gente está quase chegando no final, mas antes da gente terminar, eu queria te perguntar, né, aqueles aspectos menores, né? A astrologia moderna ela usa muito o semicêstio, o quincúncio, a própria o iode, né? Tem muito aspecto aí que não faz parte originalmente da tradição. Apesar do Lilly, parece que ele até menciona, né, alguns desses aspectos menores, mas você vê esses aspectos funcionando, você usa eles na tua prática? Qual que é a tua opinião sobre esses aspectos menores? Bom, eu comecei na astrologia moderna, né? E um dos motivos para não querer mais seguir a astrologia moderna era a complexidade desses aspectos, né? E apesar que esses aspectos surgem na astrologia medieval, se não me engano, né? Se eu não me engano, tá? Posso estar falando besteira aqui, tá? Mas eu nunca, não que isso seja, mas nas minhas práticas eu nunca vi algo relevante, né? De acordo com esses aspectos menores acontecer, né? Porque sempre vai quebrar aquela regra simbólica helenística, né? Que é assim, um dos berços da astrologia ali. É lógico que tem a Mesopotâmia e tudo mais, mas até chegar na helenística vai quebrar, por exemplo, um semissexto pode acontecer em signos que não se aspectam, escorpião, com Sagitário, não se aspecta, não tem aspecto, é só a distância ali que vai formar, né, o que chamamos de aspectos menores. Né? Eu não consigo ver uma ligação em si, né? Porque são regentes diferentes e mesmo assim vai causar uma confusão na leitura. Depende muito da percepção do astrólogo, na metodologia dele. Eu não levo em consideração, tá? E quando a gente olha na natureza, principalmente dos aspectos, né, como você trouxe no começo, né, relacionada à natureza planetária, né, eu acho que gera um novo lugar aí, né, de olhar esses aspectos menores, né? Sim, isso mesmo. E aqui tem mais uma pergunta. O mesmo um Júpiter retrô no mapa natal e oposto ao Sol, posso considerá-lo benéfico? Depende do signo que ele se encontra, né? Vamos supor que Júpiter está em Leão, né? E o Sol vai estar em Aquário. Vai ter uma recepção fraca aí, mas vai ter, entendeu? O Sol vai estar em Aquário, na triplicidade de Júpiter, e Júpiter no domicílio do Sol. Pode ser uma oposição ali que pode ajudar, sim. Depende de casa, do signo em qual se encontra. Eu dei um exemplo aí banal, mas a oposição, a priori, à primeira vista, sempre é maléfica. Depende da recepção do planeta. Se um recepciona o outro, entendeu? Por domicílio, dignidade, exaltação, tipicidade, que é o caso aqui que eu dei o exemplo de Júpiter Leão, e o Sol em Aquário, né? São signos opostos. Então, o Júpiter vai estar no domicílio do Sol e o Sol na triplicidade participativa de Júpiter. Então, aí tem uma recepção mesmo em oposição. Porém, tá? A oposição não deixa de ser maléfica. Pode ser que essa oposição ela fica menos danosa,
dependendo das casas, qual elas se encontram, os assuntos que esses planetas vão reger na carta natal. É tudo uma questão também de ver o mapa como um todo, com contextos, né, e tudo mais. E agora é interessante, essa pergunta ela me despertou uma outra, me lembrou de uma outra coisa também, né? A questão da combustão, né? Que é uma conjunção com o Sol, que é essa não tem como atribuir grandes benefícios, porque o planeta está queimado ali pela influência do Sol, e é quando o Sol acaba até se tornando um maléfico aí, acidental também, né? Porque ele acaba ofuscando e tirando força do planeta que está dentro está aí sob os seus raios, né? Sim, o Sol, inclusive, ele é considerado medianamente maléfico para alguns autores. Né? Alguns autores persas ou árabes, agora não vou me lembrar agora, tá na live, assim, eu sempre gosto de ler, né? Vamos dizer assim, né? Mas tem alguns autores, eu acho que é Machalá ou Abu Machar, não vou me lembrar agora, e quando o Sol está em Áries ou em Leão, né, não é uma combustão, porque está tendo uma recepção do Sol completo que está ali chegando ali dentro daquele próximo ao Sol. Porém, a combustão, eu acho que não tem conversa, é ruim em todos os casos. Principalmente quando é a Lua ali, a Lua minguante, que vai afetar o corpo, a saúde, a psique da pessoa. Então, a combustão ela é maléfica e de difícil remediação. Eu tive uma live o ano passado, eu não lembro agora em qual live foi, que a gente até inclusive comentou a questão existe um artigo da astróloga Helena Avelar, já ela é Sim. falecida, né? Da Academia de Estudos Astrológicos lá de Portugal, que chama The Burning Question, que ela fala, ela dá uma. Cara, ela disseca o assunto assim e traz muito essa questão de como o planeta perde força, né, quando ele está próximo ao Sol, né, e como o Sol acaba tirando às vezes a expressão desse planeta ou condicionando a expressão por conta da luminosidade, né, solar. Então, Sim. vale a pena quem tiver aí a fim de saber um pouco mais aí sobre a questão da combustão, tem esse artigo aí, The Burning Question, tem o PDF aí nas redes e dá para encontrar. Tem uma pergunta aqui do Astrologia Nerd. E quando o planeta está sob a carruagem, na combustão ou sob os raios? Sob a Bom, carruagem? Eu não conheço. O que seria? Eu não conheço essa expressão, na verdade. carruagem, mas parece lá no Ptolomeu, né? Tetrabilos, né? Agora não vou me lembrar. Carruagem é os termos, eu acho, né? De qualquer forma, seria uma combustão, tá nos raios ou tá combustão é ruim de qualquer forma. É ruim. É bem tenso. Combustão você considera 8 graus? Sim, 8. No máximo, 7,5 graus ali é a combustão. Sob os raios, 8,17, né? Ó, ele respondeu aqui, ele está nos termos ou decanatos? Ou É no termo, próprio planeta? carruagem é termo dos decanatos. Mesmo assim, tá sobre os, mesmo estando no termo, no seu próprio termo, como eu falei da recepção. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Sim, é. Mesmo se tiver, por exemplo, planeta nos seus próprios termos, né, e em direção ao Sol, de qualquer forma, não importa, ainda mais os termos sendo de uma dignidade mais fraca, então não ajuda o planeta em si, não ajuda, acaba. É como se fosse uma carruagem em direção a um precipício pegando fogo. De qualquer forma, vai ser ruim. Boa metáfora. É. Não, eu acho que a gente acabou meio que cobrindo já todo o roteiro que a gente tinha pensado aqui. Tem algum ponto que a gente não falou que você queira trazer aí? Olha, sinceramente, eu não sei, viu? Deixa eu ver aqui como é que tá o roteiro. A gente já comentou tudo, né? Uhum. As considerações finais, né, sobre os aspectos é literalmente, né, ligar o ponto ao outro, né, saber separar um assunto do outro, né, vamos dizer assim, para não deixar a gente sempre assim, não, eu tenho um aspecto de quadratura, eu tenho um aspecto de oposição, nossa, eu vou morrer, e eu não vou ser ruim. Não, pode ser que haja dificuldades, mas tendo ali mitigação, planejamento, fazendo as revoluções solares com seus astrólogos de confiança, você pode mitigar, né, não pode mudar, né, você não vai tirar a oposição do seu mapa, mas você pode trabalhar aquilo, entendeu? Se eu sei que tem uma coisa oposta vindo a mim, eu vou
colocar uma ajustação para me prevenir, né? Por exemplo, se eu estou andando na rua e eu vejo um caminhão vindo na minha frente, é uma oposição. Se eu não sair, ou fugir, ou buscar um refúgio, vão passar por cima de mim. Então, por isso que é bom a astrologia. A astrologia é previsão. Então, a gente prevê ali, então, aquela posição vai ficar ativa, então a gente toma cuidados, a gente se planeja, e a gente, de alguma forma, vai remediar aquele assunto, não melhorar, né? Ou acabar com ele. A gente vai enfrentar ele de frente de uma forma mais... de uma forma mais consciente, né? Essa é a palavra, né? E aproveitar também os aspectos benéficos também, porque a gente tem ali muitas oportunidades e não aproveita, entendeu? Isso é muito curioso, né? Porque às vezes a pessoa, sei lá, quando está no começo dos estudos, ou a pessoa que não conhece astrologia, ela abre o mapa, aí meu mapa tá cagado, tá tudo vermelho aqui. Ou então o mapa que, sei lá, só tem trígono e tal, e às vezes a pessoa tende a não ter tantos desafios, ou acaba tendo uma vida mais fluida, assim, que de repente tem seus altos e baixos por ativações, como você falou, né? Isso Por aí, trânsito, por profissões e outras técnicas. os aspectos não estão somente no mapa natal, né? Tem os aspectos das revoluções, né? Por exemplo, a pessoa pega uma revolução solar com Saturno fazendo trígono, Saturno revolucional ativo, fazendo trígono à lua natal, vai trazer algum tipo de assunto ali relacionado à saúde, corpo, entendeu? E, talvez a mãe, entre outros assuntos que está ligado à lua, né? Então, A gente está chegando no final, Bruno. Tem a Sônia, Sônia F, underline 960743. Obrigada pela live. Hoje fiquei a conhecer mais alguns conceitos que desconhecia. Maravilha. Tem uma agradeço, última Sônia. pergunta. Sim. Não sei se dá tempo, se você puder, o céu nosso. Só a minguante combusta ao Sol é ruim? Deve ser só a lua minguante combusta ao Sol é ruim? A nova é menos pior? Não entendi a pergunta. Deve ser. Bom, a lua minguante necessariamente vai ser ruim, só se ela estiver muito próxima ao Sol. Né? Uma lua minguante que não está sobre os raios do Sol, ou está muito longe do Sol, ela não é necessariamente ruim. É uma lua, mas né, estação fleumática, né, fria e úmida, então tem uma pegada um pouco mais lenta, um pouco mais preguiça, vamos dizer assim, né, grosso modo falando. Mas qualquer planeta, lua minguante, próximo ao Sol, Mercúrio, Vênus próximo ao Sol, vai ser ruim de qualquer forma. Maravilha, Brunão. Bom, para quem quer conhecer um pouco mais do teu trabalho, Bruno, fala um pouquinho onde que o pessoal encontra o teu trabalho com astrologia e fala um pouquinho também o que você faz aí. Você trabalha com horário, sinastria. Conta um pouquinho do que você faz e como que o pessoal te encontra. Olha, pode me encontrar aqui mesmo pelo Instagram mesmo, que é onde está me trazendo mais visibilidade no momento, né, que é Bruno Bernardes ponto astrologia. Tem o Facebook também, que é Bruno Bernardes ponto astrologia. Tem meu site que está bem desatualizado, né, eu tenho que tomar um pouco de vergonha na cara e atualizar aquilo lá, que é Bruno Bernardes astrologia.blogspot.com, tá? E tudo, aqui no meu Instagram vai ter todos os destaques dos feedbacks dos meus clientes que eu já atendi, vai ter os meus serviços, como a consultoria. Eu leio o mapa natal, trabalho em coletiva, sinastria, análise vocacional, revoluções, né, mapa de previsões, questão horária também, tá? E astrologia mundana. Astrologia mundana, apesar que não tem assim, um atendimento direto com uma pessoa só, mas também às vezes eu faço previsões de astrologia mundana que eu coloco aqui. Sensacional. E você dá curso também, Bruno? Ainda não. Meus clientes estão cobrando de mim, mas em junho sai o básico e em dezembro sai o avançado. Na verdade, já está pronto, né? Ele já está pronto, só que eu não consigo, né? Eu não consigo só ficar no básico. Quando eu vejo, eu estou falando de Otacatemon, já estou longe, então tem que saber só organizar aqui. Eu vou lançar esse curso, pelo menos básico, em junho. Muito legal. A Sônia comentou aqui. Recomendo muito os serviços do Bruno. Excelente profissional. Já me ajudou muito. Obrigada, Bruno. A Sônia foi uma cliente minha. Ela fez uma eletiva e deu certinho a eletiva que ela fez. Foi muito bom. Que legal. A gente gosta disso, né? Quando a gente tem aí o feedback dos clientes, né? E das pessoas que procuram aí a astrologia, principalmente
astrologia que funciona, que dá certo. Bruno, queria te agradecer aí mais uma vez aí por aceitar esse convite. Queria avisar as pessoas também que estão chegando agora e para quem de repente perdeu, vai ver depois. Essas lives ficam salvas aqui nos Reels e também vão para o YouTube e para o Facebook também. Então vocês podem depois assistir com calma esse papo e conhecer um pouco mais aí sobre os aspectos planetários aí com esse super papo que rolou aí com o Bruno Bernardes. Bruno, quer deixar alguma mensagem final? Muito obrigado pelo convite e estamos aí. Maravilha, Brunão. Então é isso, gente. Uma ótima noite para todas, todes, todos. E lembrando, se você tiver alguém que gosta de astrologia, quer saber mais sobre os aspectos, sobre os fundamentos da astrologia, compartilha essa live, compartilha a playlist das lives, tanto nos Reels quanto no YouTube, que tem muito material astrológico aí de qualidade com astrólogos incríveis, como o Bruno Bernardes, que esteve hoje com a gente. Certo? Bruno, um grande abraço, uma ótima noite a todos e até semana que vem. Semana que vem. Tchau, Tchau, tchau. tchau.